O quarto Evangelho, João capítulo 3, versículos de 1 a 30. Os povos nascidos no Ocidente se enganam lamentavelmente quando aderem às filosofias orientais, tais como o budismo, o hinduísmo e outras vertentes esotéricas totalmente inadequadas ao seu nível evolutivo. A escola de mistérios do Ocidente é a Ordem Rosa Cruz. Está profundamente ligada aos mistérios do cristianismo. E quando uma pessoa desconhece ou renega seus ensinos e métodos, aderindo aos adotados pelos orientais, praticam idolatria até sem saber. A palavra Babilônia, Confusão ou mistura. foi empregada no Apocalipse para indicar o estado mental e psicológico negativo que se encontra grande parte da humanidade, dividida entre as inúmeras seitas religiosas, sistemas negativos de animismo e instituições esotéricas para todos os gostos. É evidente que cada uma delas afirma veementemente ser a única e legítima reveladora da verdade, embora seus ensinos não correspondam a essa afirmação, além de taxar de falsas todas as outras. Por um estranho paradoxo, entre esse amontoado de filosofias, ideias falsas e incompletas expostas em todas as livrarias do mundo, encontra-se o método adequado aos ocidentais, apresentado pelos Rosacruzes em 1909. Porém, como ele é sério e realista, e não pactua com a mentira, ilusões, sonhos e fantasias espiritualistas da esmagadora maioria, não é apreciado por muitos adeptos do espiritualismo, incapazes de captá-lo e avaliá-lo. Essa ausência de discernimento os impede de distinguir a fantasia da verdade, o método legítimo do ilegítimo, fazendo-os enveredar por falsos caminhos que, além de não conduzir a um objetivo claro e definido, podem proporcionar experiências infelizes e até perigosas. O Ocidente dos últimos 2 séculos foi invadido por uma quantidade imensa de ideias distorcidas importadas do Oriente, divulgadas por escritores desautorizados, mal informados e responsáveis pela imensa confusão doutrinária das últimas décadas. Não pense, entretanto, que queremos denegrir os métodos orientais. Eles são excelentes, sem dúvida, para os povos nascidos nesse hemisfério. Porém, a experiência tem demonstrado o quanto são inadequados aos ocidentais, cuja evolução segue na vanguarda do progresso mundial, tanto físico como espiritual. Eles não são aprovados pela Ordem Rosa Cruz e não deveriam ser empregados pelo estudante ocidental por serem perniciosos ao seu desenvolvimento anímico. A finalidade da escola de mistério do mundo ocidental, a qual não deve ser confundida com algumas instituições que se apoderam desse nome, é conduzir seus adeptos ao conhecimento e entendimento dos evangelhos através da sua filosofia, onde se encontram as fórmulas iniciáticas especialmente elaboradas para o desenvolvimento das raças árias mais avançadas do Ocidente. Todavia, os véus que encobrem as premissas evangélicas não são transparentes à visão comum. Seus autores valeram-se de um estilo literário de difícil compreensão, impossível de ser entendido ou interpretado sem a chave do esoterismo rosacruciano. Embora os evangelhos descrevam a biografia de um ser excepcional, Jesus, e acontecimentos históricos de uma época, seus milagres e parábolas diz respeito a experiências psicológicas e espirituais pelos quais deverão passar todos os aspirantes desejosos de trilhar o caminho que conduz ao Gólgota interior. Ao contrário do que pensam os adeptos do orientalismo, os ensinos de Cristo encontram-se acima dos que foram revelados por Buda e outros mestres do passado. Suas fórmulas são universais e, no devido tempo, deverão ser empregadas por toda a humanidade, sem exceções, a fim de que esta possa transpor o largo abismo que a separa dos planos espirituais de onde procede. Para o bom entendimento das suas fórmulas,
É imprescindível que o aspirante se afilie a uma instituição de ensino ligada à Ordem Rosa Cruz, pois sem as chaves oferecidas por essa escola, é praticamente impossível decifrar suas alegorias e captar seu sentido interno e espiritual. Quando esses livros são estudados sob a luz dos seus ensinamentos, eles revelarão verdades de um nível superior, impossível de ser captadas pelo intelecto comum. As conclusões que o aspirante havia formado a seu respeito mudam completamente, abrindo-lhe uma visão nova que transcende a descrição material da maioria dos acontecimentos históricos, milagres inexplicáveis e fatos contrários às leis naturais. O observador atento notará facilmente que os homens não se encontram num mesmo nível de compreensão. A comprovação desse fato revelará as razões de tantas ideias desencontradas que beira a irracionalidade, especialmente no campo das religiões e do esoterismo. É preciso levar em conta que a verdadeira compreensão não pode ser obtida apenas por meio da especulação intelectual e sensorial, ou pelo fato de se ter cursado uma universidade ou seminário e recebido um diploma. A compreensão a que nos referimos, também conhecida como entendimento espiritual ou iluminação, é algo que tem suas raízes em vidas passadas, derivada de esforços inteligentes e especializados, a qual se revela em todas as épocas, através de homens e mulheres mais avançados. Essa capacidade distinguirá sempre o pensador profundo ligado a uma escola esotérica genuína do pensador intelectual, enfatuado e fanatizado pela leitura de muitos livros, pelas opiniões dos escritores admirados, que depois de algum tempo são postos de lado e substituídos por outros. Os amantes da existência concreta perguntarão: o que é a verdade? Essa pergunta foi feita a Cristo por Pôncio Pilatos na cena do julgamento, descrita com mais detalhes no Evangelho Apócrifo de Nicodemos. A resposta dada pelo Mestre parecerá enigmática e até absurda aos amantes das discussões intermináveis limitados pela letra das Escrituras. Respondeu o Salvador: a verdade é proveniente do céu, deixando explícito nessa frase que na Terra ela não é acessível à mentalidade concreta e materialista do homem sensorial. Adiante, ele a compara ao trigo, entre o qual foi semeado o joio, ou seja, a mentira, pois o homem que depende das formas visíveis para elaborar suas conclusões mentais encontra-se no campo da mentira ou da ilusão. Ainda segundo ele, é preciso ter olhos para a verdade, como também ouvidos capazes de ouvi-la quando é transmitida por aqueles que a conhecem. Para distinguir a verdade da mentira, mesmo que esta última se apresente de forma encantadora, sugestiva e capaz de enganar os mais brilhantes investigadores, é mister possuir um nível evolutivo, não comum à grande maioria. Embora a afirmação do autor possa contrariar a opinião dos sábios terrestres, os quais depositam sua fé na cultura dos claustros e universidades, os homens não se encontram numa mesma altura evolutiva, ou melhor, nem todos possuem a capacidade para captar a verdade ou decifrar os símbolos que a encobrem. Possuir olhos capazes de ver além das aparências físicas significa ter conquistado capacidades anímicas fora do comum, as quais transcendem a visão e avaliação do homem terrestre, sintonizado com o mundo. Com a aquisição dessa visão superior, o indivíduo estará habilitado para separar as aparências das realidades espirituais que as interpenetram, a distinguir a verdade dos sonhos e fantasias, o cascalho inútil das verdadeiras pepitas de ouro espiritual, sem a necessidade de instrumentos sofisticados ou prolongadores dos sentidos, que jamais revelarão suas causas espirituais. A mentira ocupa um papel relevante na vida das pessoas. É inerente ao nível de consciência relativa predominante no mundo físico, a qual só capta as formas que os sentidos lhe mostram, mas é incapaz de explicar o poder que as criou e sustenta. Por exemplo,
O que sabe o homem a respeito de si mesmo, da consciência, da mente, das emoções, do universo que o rodeia, do poder que o coração pulsar? Nada, absolutamente nada. No entanto, esse desconhecimento não o impede de formular hipóteses, muitas vezes absurdas, na tentativa de explicá-las. Não há demérito no desconhecimento da verdade, já que é possível chegar ao seu conhecimento empregando os meios adequados. O problema passa a existir quando tomamos o efeito pela causa, ou aparência pela realidade, quando pretendemos explicar com ares de sábios o que não sabemos efetivamente. Isso é mentira. O Salvador dos homens revelou uma lei de suma importância quando revelou: Eu sou o Espírito do homem. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. O entendimento dessa lei leva à conclusão: Se a verdade não pode ser captada pelos sentidos materiais, pode o homem vir a conhecê-la sem a participação do seu espírito, a pedra angular da sua consciência e a verdade fundamental da sua vida? Os saduceus e fariseus, Cientistas intelectuais e eclesiásticos, entre eles o famoso Nicodemos, de que nos ocuparemos adiante, estão incluídos entre os que se guiam exclusivamente pelas aparências materiais, limitados pelas conclusões do intelecto sensorial. Desde o passado remoto, essas duas classes deleitam-se com intermináveis discussões científicas e teológicas, as quais nunca conseguiram dar uma explicação que resista às argumentações de uma mente aberta e sensata. Buscam no exterior a verdade que se encontra no interior de cada ser, de cada forma, de cada planeta do sistema solar. Custa crer que ainda não tenham percebido que este método de investigação jamais os levará ao conhecimento. A ideia divulgada pela ciência esotérica de que o homem é uma síntese do universo e que só é possível chegar à compreensão de Deus e dos mistérios através do estudo e conhecimento de si mesmo é algo inaceitável e incompreensível para esses dois padrões de mentalidade, que ainda, lamentavelmente, consideram o homem como um animal racional. Todavia, apesar das suas inúteis negações, chegará o tempo em que as duas instituições deverão se dar as mãos e acatar respeitosamente os princípios da ciência hermética, da qual fizeram parte todos os grandes homens do passado. Nicodemos simboliza o tipo psicológico cujo grau evolutivo segrega intuitivamente que há um atalho estreito e difícil para chegar ao conhecimento da verdade. Um ensinamento secreto que sempre existiu no mundo, mas que foi repudiado pelos saduceus e fariseus de todas as épocas. Examinaremos a seguir as respostas dadas por Cristo a este mestre de Israel, o qual é a personificação do candidato que se aproxima dos ensinos cristãos, ainda limitado por seus pontos de vista materiais e intelectuais, ou seja, pela tendência de considerar os ensinos superiores ao pé da letra. Nicodemos visita a Jesus. João capítulo 3, versículos de 1 a 15. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido na carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim todo o que é nascido do Espírito. Então perguntou Nicodemos:
Como pode suceder isto? Acudiu Jesus: Tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade vos digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis, se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E de modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo o que nele crer tenha vida eterna. Palavras-chave: Nicodemos, nascer de novo, nascido da água e do Espírito, o vento, subir e descer do céu, a serpente de Moisés. Nicodemos: a existência pessoal desse personagem não é significativa. Sua existência material pouco acrescenta à compreensão do investigador. Nicodemos há de ser estudado sob um ponto de vista alegórico, isto é, a personificação de um estado interior, comum à maioria dos homens. O evangelista o apresenta como um fariseu influente entre os judeus, adepto dos ensinos dogmáticos da sinagoga, portanto inclinado a tomar as verdades mais profundas ao pé da letra, ignorando o sentido espiritual que seu nível de compreensão não alcançava. Contudo, os sinais do Divino Mestre despertaram a curiosidade desse homem, que ao procurar Jesus, colocou em risco sua reputação de mestre e doutor da lei, cuja autoridade era tida em alta consideração pela tradição religiosa do povo de Israel. Nicodemos retrata os investigadores sinceros, insatisfeitos com a tradição religiosa, com os enunciados científicos, com os preconceitos de raça e família, que buscam uma solução para os mistérios da alma, simbolizada nessa passagem pela noite, ou seja, o lado subjetivo da natureza humana. Essa aspiração interior o leva à procura de um esclarecimento mais elevado, que não pode ser dado pelas religiões populares, pela ciência, e muito menos através das especulações dogmáticas dos doutores em teologia, que em todos os tempos constituíram uma casta vaidosa e prepotente, apegada a uma religiosidade exterior. Segundo Cristo, esse nível de mentalidade não entra no conhecimento da verdade, porém apoiados numa autoridade imaginária, cujos atos a desmentem, impedem seus fiéis de vir a conhecê-la. Seguramente, Nicodemos, se fosse visto conversando com Cristo, seria vítima das intrigas da sinagoga e preconceitos intelectuais da sua época. Seria ainda mais grave se fosse visto reconhecendo a autoridade de Cristo e pedindo explicações a respeito de sua doutrina, completamente oposta às leis sustentadas pelos presunçosos doutores da intelectualidade e religião, os saduceus e fariseus. O verbo calar é um dos grandes mandamentos do ocultismo, ligado a uma discrição a toda prova. A atitude de Nicodemos, que o levou a ocultar-se dos seus pares, procurando Cristo à noite, deverá ser seguida pelos candidatos que se aproximam da ciência esotérica. Quando os enunciados científicos e religiosos são contestados por uma mente mais independente, os estudantes do ocultismo atraem sobre si a ira crítica e o menosprezo dos pretensos donos da verdade, que, apesar de todas as especulações científicas e teológicas, nunca conseguiram chegar a uma conclusão lógica e definitiva sobre os grandes mistérios que envolvem a criação. Nascer de novo. É evidente que esse novo nascimento só poderá acontecer mental e psicologicamente, uma vez que é impossível renascer fisicamente numa mesma vida terrestre. São Paulo, iniciado nos mistérios do cristianismo, fez menção a esse novo nascimento quando declarou que o candidato deve se transformar num homem novo pela renovação de sua mentalidade. É óbvio que o homem novo faz supor o homem velho, condicionado e escravizado pela velha mentalidade mundana,
sempre a mesma em todos os tempos, por estar subordinada à astúcia e o egoísmo, que nada sabe e nada poderá saber das realidades espirituais do homem. A causa do materialismo crasso, comum à grande maioria dos homens, é devido à fonte de informações que tem à sua disposição, os 5 sentidos físicos. Esses centros de percepção geram o contato com o mundo físico, cujas impressões permitem elaborar seus pensamentos e chegar a algumas deduções, sempre parciais e incompletas. As conclusões que os homens chegam, quer seja no campo científico como no teológico, têm como fonte de informações os centros físicos de percepção, os quais só podem revelar meias verdades, isto é, a aparência informalística. As realidades espirituais ou ocultas que trouxeram todas as formas à existência, que as sustenta e vivifica, parecem não despertar o interesse dos investigadores comuns. Enquanto o homem depender de uma consciência relativa, identificada com o corpo e com o exterior, apoiado apenas no raciocínio concreto, o estudo do esoterismo lhe será de difícil compreensão e não acrescentará nada ao seu desenvolvimento espiritual. Para que possa renascer espiritualmente, o candidato terá de passar por uma reforma mental e psicológica que introduz em sua mente os germes ou ideias abstratas e espirituais, as quais são transmitidas por escolas especializadas calcadas sobre um ensino superior e misterioso, ignorado e até ridicularizado pelos sábios mundanos. As ideias divulgadas por esse ensino o farão compreender que todas as formas do mundo material, inclusive a sua, são interpenetradas por um poder espiritual divino, que o esoterismo dá o nome de espírito. Nele está a vida e a inteligência, e sem ele a existência no mundo físico ou fora dele seria praticamente impossível. A tomada de consciência da realidade espiritual, tanto interna como externa, assim como o conhecimento dos mundos invisíveis, não é algo fácil de ser adquirido. O estudo do lado invisível da natureza humana fará surgir na mente do aspirante inúmeras lacunas que dificultarão o avanço da sua compreensão. Essa dificuldade mostrará as limitações do intelecto, fazendo-o compreender que esoterismo não é especulação intelectual, sendo impossível estudar a alma empregando os mesmos métodos comuns, usados no estudo de uma flor de um animal ou uma rocha. A ciência esotérica trata de temas extrasensoriais, de dimensões mais elevadas que a física, que não podem ser descritas com palavras empregadas na terceira dimensão. Essa foi a razão que levou os mestres de todos os tempos a empregar uma linguagem simbólica em que os personagens, acontecimentos, cidades, campos de cultivo, etc., são representações de estados psicológicos e espirituais que não poderiam ser descritos de outra forma. Esse estilo misterioso de difícil compreensão pode ser encontrado na Bíblia, nos Evangelhos e na mitologia de todos os povos, especialmente na egípcia, grega e romana. Quando se compreende o significado oculto dessa estranha linguagem, deixamos de nos admirar que existam tantas interpretações falseadas originadas na incompreensão da letra ou texto escrito. Disse Eliphas Levi que as ideias criam e dissolvem os impérios. Sem dúvida, o mestre cabalista tinha razão. Corroborando esse mesmo princípio, acrescentamos que, assim como as impressões proporcionadas pelos sentidos constituíram a mentalidade do homem terrestre, as ideias superiores, apresentadas pelos sábios e enxertadas na mente humana, dissolverão o velho homem do passado, dando existência ao novo, inteiramente identificado com sua própria natureza espiritual, nascido da água e do espírito. O nascer da água não se refere apenas ao nascimento natural no mundo físico, cujo corpo é gerado nas águas da matriz feminina, mas ao nascimento de uma mentalidade mais elevada, constituída por ideias novas, desvinculadas das formas físicas e do padrão mental habitual do mundo e dos homens.
No simbolismo esotérico, a água representa a verdade entendida intelectualmente, a qual pode mudar completamente a vida de um indivíduo, se for levada à prática. Em artigos anteriores, o autor procurou explicar o significado esotérico da água, apelando ao bom senso do aspirante para que não se confunda com o elemento mineral precioso empregado na construção e sustentação de todas as formas físicas. A água citada pelo evangelista simboliza um grau de compreensão que transcende a letra, ou a apresentação intelectual dos ensinos, que só poderá ser alcançada com a elevação da consciência e mudança da mentalidade. A água simboliza a capacidade de ler nas entrelinhas, de ler nos espaços em branco entre uma linha e outra, ou de captar uma verdade de ordem espiritual, oculta num texto escrito. Qual o significado da frase nascer do espírito? A elevação da consciência e compreensão a níveis psicológicos mais elevados e refinados é o primeiro passo que todo aspirante deve dar necessariamente quando pretende encontrar-se com o amor e a sabedoria em seu próprio interior. Por outro lado, convém notar que as ideias recebidas de uma escola esotérica, embora procedam de dimensões espirituais fecundadas pela verdade, são recebidas pelo aspirante através dos sentidos físicos, isto é, dos olhos e ouvidos. Portanto, essas verdades chegam a ele do exterior e nem sempre são compreendidas. A meditação sobre elas, acompanhada de uma prática correspondente, aumentará seu grau de compreensão, permitindo alcançar significados mais elevados que iluminarão e completarão os ensinos vindos do exterior. Este é o significado da frase evangélica citada por Cristo: dizei-o às claras, e o que vos diz aos ouvidos, proclamai-o dos eirados. Mateus capítulo 10, versículo 27, mostrando que o entendimento de certos mistérios só poderá vir do interior do aspirante, do lado obscuro e invisível da sua natureza anímica. Essas informações são derivadas da sua fonte de sabedoria interior, a qual o rosacrucianismo dá o nome de espírito de vida, ou Cristo interno, o aspecto ou nível espiritual que sussurra a verdade aos ouvidos do aspirante. O vento. Na linguagem dos evangelhos, os ventos simbolizam as ideias, sejam de um nível superior ou inferior. Na cena em que Jesus acalma uma tempestade, Mateus capítulo 8, versículo 23, é mostrado o poder que as ideias negativas, ventos, geradas por impressões sensoriais ou lembranças do passado, exerce sobre as emoções, águas do mar, suscitando no interior do homem violentas tempestades psicológicas. Todavia, existem os ventos favoráveis, ou seja, as ideias de um nível superior, impregnadas pelo amor e sabedoria do Cristo interno, que constituem a glória do aspirante, renascido pelo poder do Espírito. Tais ideias ou ventos só podem dinamizar sentimentos correspondentes, ou melhor, forças de atração do corpo de desejos, simbolizadas pelo mar de vidro, semelhante ao cristal descrito pelo Apocalipse. Apocalipse capítulo 4, versículo 6. Essas ideias superiores, captadas pela consciência do candidato, surgem em sua mente sem que ele saiba explicar como. Embora sinta a sua grandeza, não sabe exatamente onde surge e qual o seu alcance quando projetadas no mundo. Por essa razão, o Salvador afirmou: o vento sopra de onde quer. As ideias surgem. Ouves a voz, O aspirante toma consciência delas. mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito, subir e descer do céu. O entendimento desse mistério fará o aspirante conhecer sua verdadeira identidade, os objetivos do plano evolutivo e o relacionamento consciente que poderá vir a estabelecer com seu espírito, ou nível superior da sua natureza espiritual, e também com os mundos invisíveis. Em cada renascimento, o espírito constrói uma cadeia completa de veículos
para expressar-se no mundo físico e dar sequência à sua evolução. Para que a consciência venha à existência, projeta sua luz inerente sobre os dois éteres superiores do corpo vital ou etérico, o luminoso e o refletor, sem os quais a percepção e a memória seriam impossíveis. O aspirante não deve esquecer que o corpo vital ou etérico é constituído de matéria física, tão subtilizada a ponto de não ser percebida pela visão comum. Insistimos que o esquecimento ou má compreensão desse ponto prejudicará todo o raciocínio decorrente dessa premissa. A luz projetada pelo espírito, que encontra sua reflexão sobre os dois éteres já citados, é a consciência do homem terrestre. Sua capacidade varia de homem para homem, na proporção dos esforços realizados e do grau alcançado por evolução que determina a qualidade dos éteres que a refletem. Assim sendo, maior evolução significa veículos mais refinados e sensíveis. Menor evolução, ao contrário, veículos grosseiros e endurecidos pelas paixões e maus hábitos. É claro que o homem comum, sem conhecimento do esoterismo, nada sabe e nada entende desses mistérios psíquicos, e menos ainda da fonte interna, donde brota sua consciência. O sono, o desmaio e o estado de coma, especialmente, provam esse estado desequilibrado. Por outro lado, sua consciência relativa não tem qualquer ligação consciente com a fonte que a projeta no mundo físico, razão do materialismo crasso que se assenhoreou da mentalidade dos homens, dando origem a todos seus infortúnios. A luz inerente do espírito, projetada desde o céu interior, mente, enfocada e identificada com o mundo dos sentidos, esquece de sua origem ao se manifestar como consciência relativa, totalmente identificada com o mundo. Dessa forma, o reflexo ou consciência está impedido de retornar ao céu unido à causa, que o projetou no mundo das formas. A influência hipnótica que as ilusões da matéria exercem sobre o indivíduo faz com que ponha em dúvida e até mesmo negue sua origem espiritual e divina. O estudo da filosofia rosacruciana revelará ao estudante atento que a base etérica subconsciente, sobre a qual a luz espiritual se reflete, é constituída de matéria física sutilizada, na qual todos os acontecimentos da atual vida terrestre são gravados indelevelmente. A luz refletida como consciência relativa sobre essa base etérica é incapaz, em seu estado natural, de alcançar o nível espiritual de onde procede. Ainda mais por ser física, esta base está sujeita à dissolução, impedindo o espírito de refletir sua luz inerente quando esse espelho refletor é destruído pela morte. O conhecimento da própria constituição psicológica, confirmado por um treinamento adequado e orientado por uma legítima escola, torna possível a espiritualização desses dois éteres, separando-os dos demais, de modo que eles possam acompanhar o espírito em seus voos anímicos, na posse de um veículo de percepção e memória, que garantirá ao espírito a plena consciência quando se afasta do corpo, algo impossível de ser feito pelo homem comum, devido à sua incapacidade de destacá-los. Por essa razão, o homem comum mergulha na inconsciência que prevalece durante o sono. A vida eterna, citada em várias passagens evangélicas, é o prêmio conferido ao conquistador ou expoliador da esfinge, aspirante, ou seja, a capacidade de espiritualizar e destacar esses dois éteres, os quais servem de apoio à consciência. Esse é o grande enigma proposto pela esfinge tradicional do ocultismo e pelos evangelhos que, uma vez decifrados, conferirão ao homem a vida eterna, ou o poder que vence a morte, bem como as limitações impostas pelo corpo denso. A frase evangélica, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, diz respeito à consciência do homem, destinadas pelas leis da evolução a regressar ao céu com o seu Criador, pelo mesmo caminho que este desceu.
O atual período terrestre tem por meta a formação do corpo espiritual, constituído pelos dois éteres superiores do corpo vital. A rigor, esse é o objetivo principal do período terrestre, do qual todo homem inteligente deve tomar conhecimento. Se esse objetivo não se cumprir num dado nascimento, o espírito terá de voltar ao mundo físico para fazer uma nova tentativa, tantas quantas forem necessárias até conquistar o êxito. Terá de criar uma nova mente e um novo corpo de desejos, assim como um corpo vital e um corpo físico, para que a luz do espírito se projete sobre os últimos, trazendo à existência o mesmo reflexo da vida anterior esquecido da vida passada, cujo desaparecimento foi causado pela morte. Cumpre-se dizer ainda que em cada nova vida, o reflexo se faz mais penetrante, luminoso e capaz, devido às essências das experiências do passado que lhes foram acrescentados. Os esforços realizados em cada vida terrestre, fiéis às ordenanças das leis de Deus, têm por objetivo ensinar a viver e agir positivamente, contribuindo para o aumento do volume dos dois éteres superiores, que, ao devido tempo, destacar-se-ão do físico, proporcionando total liberdade de consciência fora do corpo, não só à noite ao adormecer, como também depois da morte. O homem Jesus, personagem histórico que tornou possível a vinda do Espírito Solar de Cristo para a redenção e salvação de toda a humanidade, é o modelo que há de ser imitado por todo candidato à vida superior. Jesus de Nazaré, Nazireu ou Nazário, nome dado aos adeptos da escola dos essênios, a qual Jesus pertencia, simboliza o candidato ao entrar pela porta estreita que conduz à iniciação, submetido a um batismo de purificação ou metanoia. A Via Crucis é uma epopeia mágica. É o caminho interior que há de ser percorrido pelo autêntico discípulo em busca do conhecimento de si mesmo e da iluminação espiritual. É a história da consciência, o reflexo do espírito, que, tendo tomado conhecimento desse grande mistério, prepara-se para o encontro com sua causa primordial, o espírito de vida ou Cristo interno. No batismo do Jordão, o céu se abriu e o Espírito desceu como pomba sobre o homem Jesus. Assim também sucederá ao candidato conscientizado e preparado pelas fórmulas evangélicas. A luz refletida, o homem, se unirá à luz inerente do Espírito, cumprindo-se dessa forma a lei enunciada pelo Salvador. Eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículo 30. Com o destaque dos dois éteres superiores, a segunda morte cessará de existir, e o reflexo surgido na matéria e separado do seu Criador retornará com o Espírito para os mundos espirituais pelo mesmo caminho que havia descido anteriormente quando veio para o renascimento. A alegoria da serpente de bronze, erguida por Moisés no deserto, é revelada pela Bíblia, cuja narração transcrevemos abaixo na tentativa de extrair desse texto obscuro e misterioso um importante e profundo significado. Fez, pois, Moisés uma serpente de bronze e pô-la sobre uma hoste. E sucedia que, tendo uma serpente mordido alguém, quando esse olhava para a serpente de bronze, vivia. À primeira vista, o que mais chamava a atenção nessa passagem da Bíblia é que o indivíduo morria em consequência da picada, caso não erguesse seu olhar para a serpente colocada sobre a haste, Tal. ou seja, elevada a uma certa altura. A serpente é o símbolo da força criadora ou sexual, empregada na procriação e gratidão das paixões. A maioria dos homens passa a existência atendendo aos impulsos apaixonados do seu corpo de desejos, impedindo dessa forma que a serpente se eleve através da coluna vertebral, Hoste. para alimentar o cérebro, o apoio material da mente que permitirá entrar em contato com seu nível espiritual, do qual não tem a menor consciência. O elo mental é o foco que permite a atuação da consciência.
não só na direção do mundo físico, como também na direção do inconsciente, quando o investigador é esclarecido sobre os mistérios que o seu ser encerra. Sendo assim, torna-se evidente que um cérebro desnutrido e enfraquecido pelos abusos sexuais não poderá servir de apoio a uma mente que pretende entrar em contato com os mistérios que estão acima do seu nível de compreensão ordinário. Uma mente nessas condições se iguala a um rádio de categoria inferior, impossibilitado de captar ondas curtas mais refinadas. Por esse motivo, as ondas religiosas mais sérias, como também as escolas esotéricas, aconselham aos seus discípulos a castidade, se não definitiva, ao menos periódica, submetida ao domínio da vontade esclarecida pelo estudo, na proporção que adquire poder sobre a força criadora, serpente, por meio do atendimento à lei e à inteligência, representadas por Moisés. Esta começa a acumular-se e, posteriormente, subir pela coluna vertebral, hoste, elevando a consciência, ou seja, a luz refletida para a união ou casamento com o seu Criador. Dirigir o olhar para a serpente sobre a hoste significa erguer a compreensão além das ilusões terrestres, libertando a mente dos laços dos desejos carnais, tendo em vista uma vida mais ampla, livre e imperecível. Os impulsos emocionais provocados pelas ideias sensuais, picada da serpente, canalizam essa energia para baixo, para os órgãos de geração, impedindo o refluxo ou consciência do homem de subir e unir-se ao seu espírito. Eis a razão da afirmação do Salvador. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, mundo físico, assim importa que o Filho do Homem, espírito de vida, seja levantado para que todo o que nele crer tenha vida eterna. A incapacidade de levantar a serpente, força criadora, é responsável por todos os fracassos e sofrimentos humanos. A ignorância será sempre o único pecado que aguilhoará o homem das ilusões do mundo e da forma. Só o conhecimento sério aplicado poderá libertá-lo das influências evanescentes que romperá o círculo do renascimentos sucessivos, transformando-o numa coluna eterna e consciente do templo do Espírito.